Salve, salve, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Marco 10 Clássico do YouTube. Se você ainda não é inscrito, está chegando pela primeira vez, não deixe de se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho de notificações para não perder as novidades, compartilhar o vídeo com seus amigos caso goste do conteúdo e também comente aqui embaixo para a gente conversar. Vamos aos destaques de Red Bull Bragantino 2, Corinthians 2 em Bragança Paulista. Que pecado o Corinthians não ganhar esse jogo, hein? Segunda atuação de gala da equipe do Silvinho. O Silvinho que achou o time, né? Não tem mais, acho que, muita dúvida agora. Acho que a única posição desse time que continua sendo contestada, e por mim, inclusive, é a nossa lateral esquerda, né? O Fábio Santos é um jogador que sofre muito contra bons pontas adversários, né? E tem sobrado bons pontas no Brasil nessa temporada. O Arthur, do Red Bull Bragantino, que acabou de ser convocado para a seleção brasileira, é um deles, né? É um dos bons pontas do Campeonato Brasileiro. E hoje o Fábio Santos sofreu uma enormidade ali para conseguir marcar o Arthur, né? Mas coletivamente o Corinthians mais uma vez se defendeu muito bem contra uma equipe que é muito agressiva. Ao contrário do Palmeiras, o Bragantino é um time que marca muito alto, então que exigiu muito mais que o Corinthians demonstrasse a sua força para sair da pressão. Contra o Palmeiras, o time, por exemplo, o Cantillo, jogou solto contra o Palmeiras, jogou livre, né? Fez o que quis no meio-campo. Hoje o Cantillo foi muito exigido. O tempo inteiro tinha alguém ali no cangote dele, o time marcando alto, e o Corinthians conseguiu sair da pressão com qualidade, com poucos chutões do Cássio. Eu já falei uma vez e repito que a ausência do Jô no time é muito boa por muitos motivos, e um dos principais é que o time perde aquela muleta do chutão, né? Sem o Jô lá, o time se exige mais, o time se esforça mais para conseguir sair jogando. E hoje foi um resultado excelente disso, né? O time conseguiu sair muito bem da pressão com três meio-campistas que são craques: Cantillo, Renato Augusto e Juliano. E a prova também que jogadores que se posicionam bem defensivamente e um sistema coletivo que proporciona a esses jogadores condições para que eles se posicionem bem defensivamente, faz com que o time não precise de jogadores que só estão lá para marcar, para perseguir, para correr, né? Vocês sabem de quem eu estou falando? Estou falando do Gabriel. O Gabriel hoje é claramente uma peça descartável do time titular do Corinthians. Ele não pode voltar contra o Bahia, vai ser o maior de todos atestados de incompetência por parte do Silvinho se ele colocar o Gabriel de volta no lugar do Cantillo. Lembrando que o Cantillo só se tornou titular nesses dois jogos porque o Gabriel foi suspenso. Senão a gente teria aguentado contra o Palmeiras e contra o Bragantino o Gabriel na posição. Então, isso é um ponto muito importante de se destacar. A mudança nos dois uns, Gabriel saindo, Jô saindo, Roger entrando, Cantillo entrando e abrindo espaço em uma linha de quatro para Gabriel Pereira, Adson e Mosquito disputarem uma quarta vaga numa linha que já tem William, Renato Augusto e Juliano, foi acertadíssima. Acertadíssima essa escolha do Silvinho, né? Então, esse tipo de decisão a gente precisa ressaltar. O Corinthians coletivamente evoluiu. As duas últimas partidas empolgam o torcedor, contra o Palmeiras e contra o Red Bull Bragantino. Foram dois jogos como há muito tempo não se via do Corinthians, com maturidade e produtividade na sua posse de bola, o que é muito importante, né? E vou destacar algumas questões pontuais aqui também. O Corinthians hoje teve 62% de posse de bola, como eu disse, contra o Bragantino. E os três jogadores, Cantillo, Renato Augusto e Juliano, tiveram mais de 90% de precisão de passe, sendo que Cantillo e Renato Augusto tiveram 95%. E não é qualquer passe, né, gente? São passes que conectam jogadores importantes. O Fagner muito mais acionado hoje, o Gabriel Pereira bem acionado, o William bem acionado, e eles tocam e passam, né? O Corinthians tem criado e tem se sentido mais confiante para amadurecer a sua posse de bola no campo de ataque com mais ousadia, com menos jogadores sustentando a jogada. O Silvinho abandonou um pouco aquela obsessão pela sustentação, né? Sustentava às vezes com 6, 7 jogadores a jogada, que na verdade é uma tradução do medo de perder a bola, né? O Corinthians hoje não tem tanto medo de perder a bola. E isso passa pela evolução física dos jogadores que chegaram, pela substituição de alguns que vinham jogando, como é o caso do Gabriel e do Jô, e por uma evolução coletiva do time que nós precisamos reconhecer. Hoje o time se conecta, se associa de uma forma muito mais inteligente. O Corinthians é um time criativo. O Corinthians hoje é um time criativo. E foi criativo contra duas das melhores equipes desse campeonato.
Então a tendência é que contra equipes menores da segunda página da tabela, contra as quais o Corinthians vinha tendo tanta dificuldade, a tendência é que consiga jogar ainda melhor nesses jogos. Mais uma prova vai ser contra o Bahia. Eu vou destacar a partida do Renato Augusto, que foi assombrosa mais uma vez. Lembrar que quando ele faz aquele gol antológico, ele estava jogando de primeiro volante, porque o Cantillo já havia saído da equipe naquele momento. E essa capacidade de inteligência, leitura de espaço, quando o Corinthians ataca ele sem a bola, sempre é uma opção que puxa a marcação de quem está ali de olho, abrindo mais espaço para o Corinthians jogar. Com a bola no pé, chute de média distância, passes inteligentes, inversões de jogo. Assim, dispensa comentários, né? O Juliano hoje apanhou do péssimo gramado do Nabi Abichedid, que, aliás, esse estádio está ficando pequeno para esse time do Bragantino, né? Uma equipe bem gerida, com um bom treinador, com bons jogadores, na final da Copa Sul-Americana, rica, né? Vamos lembrar, uma equipe rica. Não dá para ter um estádio com iluminação de várzea, um campo ruim e um estádio minúsculo, gente. O Red Bull Bragantino precisa dar uma reformada nesse estádio, né? Merece algo melhor. Ou comprar outro lugar, enfim, não sei, mas pô, o gramado do Red Bull Bragantino maltrata o nível de qualidade do time. E aquela iluminação maltrata qualquer um que quer assistir o jogo, que aliás foi um grande jogo, né, de futebol. Eu assisti hoje 4 jogos de futebol, 3 foram de ligas europeias e esse foi do Brasileirão, esse foi disparado o melhor. E olha que um das ligas europeias foi o Atlético de Madrid e Barcelona. Esse jogo aqui foi muito melhor do que o Atlético de Madrid e Barcelona, né? Enfim, detalhes, né? Já me perdi aqui no raciocínio. Mas, enfim, o fato é destacar a partida do Renato Augusto, destacar a partida do Juliano, que também foi bem, apesar de ter apanhado do gramado, criou muito boas oportunidades ali pelo lado direito, e com uma ocupação de espaço exemplar também no campo de ataque, no campo de defesa, as transições. O Juliano, para mim, é o único dos reforços que já está 100% fisicamente. Eu não consigo imaginar o Juliano jogando mais do que ele já está jogando, né? O Renato hoje, a gente viu de novo o Renato Augusto em campo, né? Vimos 2 partidas dele só pelo Corinthians até hoje, contra o Palmeiras e hoje. Os outros eram um figurante que estava lá no lugar dele, né? Mas esse Renato Augusto, olha, tem tudo para ser o melhor meio-campista do Brasil, para não dizer o melhor jogador do Brasil. O nível de jogo que ele apresentou contra o Palmeiras e contra o Corinthians. Muito bem, o Cantillo hoje, ele simbolizava o que esse jogo representava para o Corinthians, né? Para o Corinthians, vencer o Palmeiras foi importante, mas deixou uma dúvida ainda na cabeça do torcedor. Foi um ponto fora da curva ou o Corinthians vai realmente apresentar esse nível de jogo nas próximas partidas? Porque foi uma diferença tão absurda em relação ao que o Corinthians vinha jogando antes, que ficou essa dúvida ainda, né? E ainda mais contra um adversário que é rival histórico, o maior rival do Corinthians. Aí o Corinthians vai hoje contra o Red Bull Bragantino e mostra o seguinte: não é um ponto fora da curva. Esse é o nível real de jogo que o Corinthians vai apresentar. E o Cantillo é a mesma coisa, né? Será que foi um ponto fora da curva a forma como ele dominou o meio-campo contra o Palmeiras? Ou vai manter esse nível? E hoje ele manteve. E hoje ele foi muito mais exigido para sair da pressão. Um ponto em que muita gente criticava o Cantillo, especialmente por aquela partida contra o Flamengo. O Red Bull Bragantino é uma das equipes que mais bem pressionam alto no futebol brasileiro, né? Pressiona com muita frequência lá em cima, com muitos jogadores e com muito ajuste na marcação. E o Corinthians hoje demonstrou maturidade para sair das pressões, se conectar bem ali no meio-campo. O William fez uma partida boa também, o Gabriel Pereira em alguns momentos foi muito bem. Enfim. E aí a gente lembra do que foi aquele jogo do primeiro turno, né? Que o Corinthians perdeu de virada e aquele segundo tempo foi um amasso, né? Foi um massacre do Massa Bruta, né? Um massacre absurdo. E a gente vê que o Corinthians hoje já está realmente em um outro nível de jogo apresentado, né? E para fechar o vídeo, falar das substituições que foram muito bem, né? Luan, Adson e Mosquito participam da construção da jogada do segundo gol. Importante, especialmente, claro, o gol do Mosquito é importante, a participação do Adson, mas também o Luan, né? Para a gente entender que ele não vai ser uma peça fora do baralho, uma carta fora do baralho, e que ele vai ter sim a sua importância. O Corinthians vai precisar rodar esse elenco agora. Acabou a mamata de um jogo por semana, né? Voltam os jogos de meio de semana, e com isso a tendência é que o Silvinho preserve alguns jogadores. Por exemplo, não sei se o Renato Augusto começa jogando contra o Bahia na terça, né? A gente vai ter que analisar, mas é muito importante ver a qualidade do banco de reservas do Corinthians hoje, né? Se a gente pensar que o Mosquito, que foi disparado o jogador mais importante do Corinthians nos últimos 15 meses, hoje é banco, olha que baita opção a gente tem para o segundo tempo. Olha o Adson no banco, olha o Luan no banco. São boas opções de ataque. Antes a gente tinha o Marquinhos, o Léo Natel, né?
Acho que é outro nível, né? Comente aqui o que você achou dessa partida do Corinthians, o que você espera da continuidade do campeonato do time. Muito obrigado por conferir o vídeo, deixe o like se você gostou, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. Até a próxima e boa semana a todos.